Graça e paz, irmãos. Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Amém? Ela se encontra lá no livro de 2 Samuel, capítulo 5. E diz assim a palavra do Senhor. Todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebron e falaram dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que fazias entrada e saída de militares com Israel. Também o Senhor te disse: Apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ter com o rei em Hebron, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebron. Perante o Senhor, ungiu Davi rei sobre Israel. Amém? Irmãos, aqui nós vemos que todos os anciões de Israel vieram a ter com o rei Davi, e ali ungiram Davi como rei sobre todo Israel. Mas ali também nós vemos que Davi já era rei. Irmãos, Davi, na sua vida ao todo, ele foi ungido 3 vezes rei. A primeira vez a qual Davi foi ungido rei, eu costumo dizer que ele recebeu a unção da promessa, a qual ele ainda era muito novo, e através do profeta Samuel ele foi ungido. Sobre a vida dele recaiu uma bênção, uma certeza, de uma vontade de Deus sobre a tua vida. Mas ali nós vemos que depois dessa bênção, depois dele receber a primeira unção de Deus, ele teve que ter uma trajetória, um caminho. E durante esse caminho ele venceu grandes batalhas por Israel. Toda a nação reconhecia Davi como um dos grandes, dos líderes daquele povo. E nós vemos que diante da sua caminhada com Deus, os livramentos a qual Deus deu a Israel através das batalhas de Davi, nós vemos que ele alcançou a segunda unção, a segundo nível de unção, que é a unção do confirmamento. Quando Davi foi ungido rei sobre Judá, ele recebeu a unção do confirmamento da promessa de Deus. Ali ele foi ungido porque ele já estava vivendo o processo, os projetos de Deus. A imagem de Deus já resplandecia na vida dele, e toda a nação reconhecia ele como um bom líder, um bom rei naquela época. Ali nós vemos que, mesmo ele reinando apenas diante de uma tribo, do que parecia ser pequena, reinando sobre Judá, nós vemos que, apesar dele ter entendimento que a sua promessa era para reinar sobre todo Israel, nós vemos que sobre Judá ele foi um bom rei, ele teve um bom governo, o qual todo Israel admirava. Israel via que Judá prosperava, viu que Judá estava bem encaminhado. Então, quanto na falta de um rei, todo Israel reconheceu que a mão de Deus estava sobre Davi, e todos foram ter com Davi ali. Irmãos, ali eu vejo que na terceira vez a qual Davi foi ungido, ele já tinha recebido a unção da promessa, a unção do confirmamento, e na terceira vez a qual ele é ungido, é a unção da expansão dos sonhos de Deus. Ali nós vemos que ele reina sobre todo Israel, e nós vemos em outros versículos que Deus confirma que não faltará da sua descendência alguém que se assente ao trono. E nós vemos muito, muito, muito mais à frente, a qual muitos chamam Jesus, filho de Davi. Nós vemos que Jesus veio da genealogia de Davi. Nós vemos que Davi foi um homem que expandiu seus reinos, porque ele viveu o processo de Deus. Ele fez aquilo que Deus esperava dele. E ele não se tornou rei da noite para o dia. Ele esperou pacientemente no Senhor, ele confiou no Senhor, ele foi salmista de grandes versículos, de grandes salmos, a qual a gente vê e reconhece grande intimidade com Deus. E nós vemos que as 3 vezes que ele foi ungido, podemos similar com os 3 patriarcas da fé. Abraão recebeu uma grande promessa, mas ele teve que se mobilizar, se mover em busca dessa promessa. Isaac recebeu uma outra grande promessa através da sua esposa Rebeca, a qual gerou 2 filhos. E o profeta de Deus anunciou que daqueles filhos gerariam 2 nações. Nós vemos que Jacó, a qual teve o nome mudado para Israel, foi o pai de 12 tribos, não apenas 12 tribos, mas 2 nações de grandes povos, e poderosos povos daquela época. E nós vemos também que a Divina Trindade, Deus se apresenta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então nós vemos que há níveis espirituais, há níveis da promessa a qual devemos permanecermos fiéis para alcançarmos. Muitas das vezes recebemos promessa, mas não queremos viver o processo para o cumprimento dessa promessa.
outrora até esperamos o cumprimento dessa promessa, mas quando essa promessa se cumpre, nós achamos que até ali já está bom, que já não há onde mais avançar. E Deus vem nos falar aqui nessa noite que onde há vida, onde há a presença de Deus, há expansão, há confirmamento da promessa de Deus sobre aqueles que estão mais jovens, todos aqueles que estão fortes, firmes na presença de Deus, a confirmação de promessas de Deus, há confirmamentos da promessa de Deus, cumprimento da promessa de Deus, e também há uma grande expansão da promessa de Deus e do reino de Deus na nossa vida. Então, que possamos viver todos os níveis espirituais da unção de Deus, que a qual Deus pode nos caminhar e nos conduzir para sermos cada dia mais cheios da presença de Deus, e que possamos ter essa humildade que Davi teve. Davi ficou durante anos portando como rei, enfrentando gigantes, enfrentando inúmeras batalhas, defendendo Israel, lutando, defendendo todo o povo como se ele fosse um protetor. E ele era um protetor porque a presença de Deus repousava sobre ele. Nós vemos quando ele foi ungido sobre Judá, ele não se sentiu diminuído por ser apenas uma tribo, mas que ele fez o seu melhor, ele se dedicou ao máximo ali, e todas as nações viram que ali a mão de Deus estava sobre ele, porque as coisas davam certo. E nós vemos que ele teve a humildade de nunca forçar para que a bênção se cumprisse antes da hora. Nós vemos que ele esperou todo o tempo pacientemente, o tempo do Senhor. E quando o tempo do Senhor foi acontecendo na sua vida, ele estava pronto, ele estava preparado, que Deus já havia o formado e o conduzido, dado entendimento. Em outras e outros momentos, se aquilo tivesse se cumprido, quando ele ainda era jovem, talvez ele não fosse o grande rei que hoje ele é. Talvez a descendência de Jesus, ele não seria da descendência de Jesus, talvez o seu nome não seria tão aclamado como é hoje, como um grande rei, um rei segundo o coração de Deus. Amém? Eu despeço a todos na paz, na presença de Deus, e que possamos ter, assim como Davi, um coração segundo o coração de Deus. Amém.